Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal, Palavra com Rose Gomes, trazendo mais uma mensagem. E hoje estou muito feliz, estou com um microfone novo aqui, né? É de lapela, estava morrendo de vontade de ter um desse em mim aqui. Tomara que fique um áudio melhor para vocês. E assim, devagarzinho nós vamos aprimorando, melhorando um pouquinho mais, né? Para que eu possa fazer a obra do Senhor. E hoje eu quero falar com você que talvez está aí pensando, meu Deus, o que está acontecendo, né? Estou orando, estou buscando o Senhor, mas parece que as coisas não vão para frente. E eu quero deixar uma mensagem que está em Gênesis 21 sobre Agar no deserto. Você já ouviu falar sobre essa mulher? Olha só a situação dela e olha só como que Deus trabalha. Deixei nesse título aí, né? Muitas vezes Deus trabalha de uma forma que nós não entendemos. Essa é a maneira do nosso Deus trabalhar. Você começa a observar aí que ele chama aquele que não é capaz, ele chama aquele que é pequenininho, né? E transforma num grande homem, como fez com Davi. Davi, um rapaz que cuidava das poucas ovelhas de seu pai, e o Senhor o escolheu para que ele pudesse ser o rei de Israel, né? Um dos maiores reis que Israel teve. Então é assim que Deus faz. E hoje eu quero falar com você sobre essa mensagem que está aqui na palavra de Deus. O que acontece nessa história? Deus faz uma promessa para Sara e para Abraão, que eles teriam filhos, mas eles achavam que estava demorando essa promessa, né? Quem nunca fez isso, na verdade? E colocou os carros na frente do bois. E Sara pediu para Abraão que pegasse a sua serva para ter um filho, né? Para continuar ali a linhagem deles, pois ela não acreditava mais que pudesse sair deles um filho, como Deus havia prometido. Então foi ali na frente do Senhor, né? E fez isso. Aí Agar tem um filho, que se chama Ismael. Mas Deus cumpriu na vida de Abraão e Sara, e eles também tiveram um filho, ao qual deu o nome de Isaac. Chegando certo tempo, Sara ficou irritada porque Ismael ficava zombando de Isaac, né? Então chegou um determinado momento que Sara pede a Abraão que dispense Agar com o filho dela. Olha só a situação. Então nesse momento nós vamos entrar na história de Agar. Agar está ali sendo despedida, com um pouquinho de água e alguns pães, e lança ela ali no deserto, né? E ela ficou numa situação porque ela não via saída. Imagine só, o filho dela também era herdeiro de todas as bênçãos, né, que Abraão tinha. Mas ela não falou nada, simplesmente obedeceu, pois ela não tinha voz, né? Era apenas uma serva. Mas Deus era com Agar. Olha só, então muitas vezes nós estamos diante de situações que nós não vemos saída. Nós pensamos até que Deus nos abandonou, não é verdade? Então esse foi um momento difícil que Agar está passando. Então vamos lá, vou ler aqui Gênesis 21, que diz assim a partir do versículo 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Olha a situação de Agar. Sai ali com o odre, um pouquinho de água, né, um pouquinho de pão, e o filho. Sai desamparada pelo deserto. Então, nessa hora, imagino eu que ela estava desesperada, sabendo ela que esse filho também fazia parte de todos os bens que o pai tinha, pois o pai dessa criança era rico. Mas ela, por ser serva, não podia ter voz nenhuma, então ela saiu errante pelo deserto. Mal sabia ela que nessa situação Deus já estava com ela, mesmo nessa situação difícil. Então muitas vezes acontece isso conosco, estamos passando por um deserto, passando por uma situação difícil e pensamos que estamos só, mas o nosso Deus contempla todas as coisas. O deserto nos faz crescer. O deserto também faz parte do plano de Deus para a vida do cristão. Então, todos nós temos que passar pelo deserto, porque é no deserto que nós crescemos, é no deserto que nós conseguimos ver o poder de Deus sendo manifestado em nossas vidas. Por isso precisamos, nessa hora, fechar a boca, mesmo quando não estamos entendendo. Orar ao Senhor, falar, Senhor, eu não sei o porquê eu estou passando por esse processo, tá difícil, mas eu vou crer em Ti, porque Tu tem tudo em Tuas mãos. O Senhor está no controle de todas as coisas. E vamos lá no versículo 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia assim, não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Aqui ela está desesperada, né?
Ela se afastou daquela criança. Ela falou, eu não quero ver o meu filho morrer. Se afastou e ficou chorando, porque ela não tinha nenhuma esperança. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. O que me chama a atenção, versículo 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Ou seja, ela estava numa situação tão conturbada que ela não conseguia enxergar uma saída. E Deus abriu-lhe os olhos e diante dela havia água. A água é vida, né? Sem água você não resiste. Imagina você num deserto sem água. Então isso acontece conosco. Muitas vezes estamos tão conturbados, não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que nós não enxergamos na nossa vida uma saída. Mas saiba, existe uma saída para nós. Eu também estou passando por um processo e muitas vezes eu me pergunto, Senhor, o que está acontecendo? Mas lendo essa palavra eu vi que Deus nunca nos deixa, mesmo nesses momentos difíceis, né? Nós temos o costume de achar que Deus está conosco quando tudo vai bem. Ah, tá tudo florescendo, né? Tem dinheiro na conta, tá tudo lindo, maravilhoso, tem muita saúde, muita prosperidade, então Deus é presente. Mas quando há dificuldade, nós achamos, logo pensamos, Deus não está comigo. Nós precisamos aprender que Deus é conosco em todos os momentos. Se nós servimos a um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que tem o controle de tudo em suas mãos, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. E mediante esse deserto, confia, creia que Deus vai abrir nossos olhos, vai dar uma direção para nós. E nós vamos sair dessa situação louvando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Que essa mensagem entre o seu coração, que o Espírito Santo de Deus produza bons frutos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.